Saúde a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quer dizer que ontem eu estava cansada, estava dormindo. Quando já começou o programa, já estava dormindo. Mas perdoe aí, pastor. Porque quando eu trabalho segunda, terça, estou toda quebrada. Amém. Mas glória a Deus. Eu vou deixar a palavra que se encontra em 2 Reis, no capítulo 4. Que é o milagre do azeite. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: meu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um criador que está querendo levar meus 2 filhos como os escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Digo-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite e pague sua dívida. E você e seus filhos ainda poderão viver dos que sobraram. Glória a Deus, aleluia. O servo de Deus só pode acontecer com o servo de Deus, né? Então aquela mulher estava ali sozinha com 2 filhos menores de idade. Aqueles filhos provavelmente tinham menos de 12 anos, porque se tivesse mais eles iam trabalhar para pagar a dívida. Só que eles tinham menos de 12 anos, porque naquele tempo, menos de 12 anos não trabalhava. Como hoje, né, não pode trabalhar, mas se tivesse mais, eles iam trabalhar para pagar a dívida. Como eles tinham menos, iam ser levados para ser escravos do rei, para poder ficar lá, para pagar aquela dívida que o pai deixou, ou se fosse também a mãe, era que também podia pagar essa dívida. Então, eu quero chegar a dizer: Eliseu foi um dos maiores profetas daquela época. Ele vivia próximo ao Rio Jordão. Era filho de Safte. Eliseu foi um sucessor do profeta Elias, ou do grande profeta Elias. O apelo daquela mulher era urgente. Ela estava desesperada, porque ali ela tinha 2 filhos, precisava pegar uma dívida e tinha medo de perder os seus filhos. Porque qualquer mãe tem medo de perder seu filho. Tem medo até perder para uma doença. Imagine perder para uma pessoa que ela nem conhecia. E ali ia ficar com seus filhos tantos anos, quem sabe até para sempre. Porque antigamente tinha um decreto, que era do rei Acabe, que aquele decreto, assim, que quando alguém fosse pagar uma dívida, ficaria lá trabalhando para ele de 6 a 7 anos. E era libertado só quando pagava aquela dívida. Mas tinha até algum deles que não saía mais nunca. Colocava argola e ficava lá. Colocava argola nos lábios. Como o povo coloca no beiço, né? Colocava nos lábios argola e ficava ali, cativo para sempre.
e até formava uma família lá dentro, casava e formava uma família e nunca saía de lá. Então ali, aquela mãe tinha medo que acontecesse uma coisa dessa com os filhos dela. Também eu creio que ela ficava também perturbada, porque dizia, meu Deus, como é que eu não fiz dívida? Meu marido fez essa dívida, de quem? Que eu não estou sabendo que dívida é essa. E ali imagino que ela está imaginando isso, mas a dívida que ela fez foi por uma boa causa. E ele tomou dinheiro a quem? A Jorão, que era filho do rei Acabe. Para quê? Para comprar pão e comprar água, para sustentar ali 100 profetas. Porque ele colocou 50 em uma caverna, colocou 50 em outra. E ali todos os dias ele ia levar pão e água para sustentar aqueles 100 profetas. E isso durou muitos anos, foi mais ou menos uns 3 anos que ali durou ele fazendo esse sacrifício, que para mim era um sacrifício que ele fazia. Sem dinheiro, mas ali ele estava fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. Porque tinha medo daquela rainha, que era a rainha, Jezabel, que era a esposa. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Oh, glória, oh, Jesus. Deus, aleluia, aleluia. Deus já, Senhor. E ali eles ficaram, né, presos. Aquela rainha era má, invejosa. Era muito invejosa. Ela mandou até matar Nabote. Por causa de quê? Mandou matar apredejado. Imagine a dor que aquela pessoa passava, sendo atirada aquelas pedras. Pedra batia na cabeça, no rim dos braços, ela fazia ferida, o sangue ali correndo, e ela não tinha pena daquilo. Porque ela era poderosa, mulher do rei, era uma rainha, mas muito invejosa. Mas Acabe não se rendeu. O que ela queria, a vinha dele. Glória a Deus. Porque não adianta ninguém querer as coisas dos outros. Nós só temos o que é nosso, que foi adquirido com o nosso suor. Assim é que Deus nos faz. Nós temos na palavra, vamos comer do suor do nosso rosto. E não pelas coisas dos outros, não roubando, não matando, que isso é pecado e muito pecado. E aí esse pecado não vai levar ao céu, e sim vai levar ao inferno. Glória a Deus, aleluia. Então aquela mulher fez isso, mas estava ali, a serva do Senhor. Só que ela cobrou a Eliseu. Olha, meu marido está morto. E ele era o seu servo, era o servo do Senhor. Já foi cobrando, viu? Como muitos de nós cobramos muita coisa até de Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Não lembramos do que fizemos atrás. Só lembramos na hora que estamos passando por dificuldade, passando pelo aperto. Aí vamos lembrar de Deus, está cobrando o que não devia ser feito, que você sabe que você tinha feito lá no passado. Então não cobre nada de ninguém. Aliás, não cobre nada de Deus. Só faça entregar tudo a Deus. E deixar que Ele faz o que cada um de nós merecemos. Vamos plantar boa semente para colher bom fruto. Eu esse ano, eu só digo a Deus, esse ano é ano de colheita. Quem plantou maus sementes vai colher maus frutos. Quem plantou boas sementes vai colher bons frutos. Glória a Deus que eu já comecei a colher meus bons frutos. Espero que isso se estenda por muitos e muitos anos, até pela minha vida toda. Vai caber a mim, vai depender de mim a semente que eu plantar. Então, sem cobrar nada de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, ela foi ali e pegou ali
pedir as vasilhas a seus vizinhos. E pegou muitas vasilhas e levou para casa. E ali ela fez conforme Eliseu mandou. Trancou-se mais os seus 2 filhos. E o azeite, que era na botija, um pouco de azeite, como ela falou. Um pouco de azeite, ela disse que tinha muito. Só que ali ela foi com aquele azeite e foi multiplicando. Multiplicando e foi enchendo as vasilhas. Já pensou se essa mulher não tivesse boas amizades? Se não fosse uma boa vizinha, ela não ia ter nenhuma vasilha. Mas a palavra mostra que ela era uma mulher íntegra, ela era uma mulher que gostava de fazer favores também, era uma mulher que não vivia de fofoca, de disse-me-disse, que é assim que nós devemos ser. Então, temos de tomar por exemplo. Era uma mulher de fé, e ela se trancou, mas os filhos dela. E começou aquele azeite a jorrar, e ela enchendo as vasilhas, que não era pouca. E ali depois, quando faltou traga mais vasilha, meu filho, chega para encher. E disse, mãe, acabaram as vasilhas. Ela olhou e disse, acabou as vasilhas já, que ela estava ali tão empolgada que nem percebeu que todas as vasilhas já estavam cheias. Mas colocou tudo lá no canto. Depois ela foi falar com o homem de Deus. E ele só fez dizer a ela, como está aqui escrito no versículo 7. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Que ele disse, vá, venda o azeite e pegue e pague sua dívida. E você e seus filhos viverão no restante. Olha, então eu creio que ela foi para a rua, ou até em casa mesmo, e foi vender, porque não tinha outro jeito, né? Ela foi vender toda, como ele mandou, todo aquele azeite, que ia pagar a dívida, ia sobrar dinheiro, e aí ia sobrar muito dinheiro, que era para ela viver com os filhos. Imagine quanto tempo ela era viver com esse dinheiro, né? Porque Deus, quando faz, não faz por metade. Ele faz completo. Ele faz a bênção, só da bênção completa. Só que nós não precisamos estar fechados por uma bênção. Tem de aguardar o tempo certo. Aquele milagre dela foi no tempo certo. Jesus só chega na hora certa e faz o milagre na vida da gente. E ali ela ficou e vendeu. E foi viver com os filhos para sempre, né? Com os filhos dela, sem dívida, e seus filhos não foram ser escravos. E o marido dela, que era Abadias, ele era o mordomo do rei Acabe. Era o braço direito dele. Mas ali ele fez uma grande dívida. E até Acabe não sabia dessa dívida, que ele não podia também contar, né? Só que ali a Bíblia não relata quem era esse credor. Mais grandes estudiosos daquela época, como o chamado Flávio Judéico, ele era até judaico. E ele viveu muito tempo, né? Era cristão, e ele disse ele morreu cerca de 50 a 60 anos depois de Cristo. E ele disse que foi o filho do rei Acabe que emprestou aquele dinheiro. Só que a Bíblia não relata. São estudiosos daquela época que falam como esse Flávio José. Tá? Então, o que eu quero dizer, o que essa viúva nos ensina? Porque ela foi uma mulher que teve fé. Muita fé que ela teve, correu para pedir ajuda.
É a mesma coisa, se nós estamos precisando de algo, temos também de recorrer a alguém para pedir ajuda. Mas depende do que nós estamos precisando, temos de recorrer. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E mais ninguém, porque só Ele que vai poder nos dar. Eu quero dizer para os irmãos, se eu e você estiver diante de uma dívida, que é do tipo de ser escravo daquela dívida, entregue hoje a Deus seu único recurso, que Ele vai fazer um milagre acontecer na minha e na sua vida. Tenha certeza e creia em nome de Jesus. Que esse é o agir de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Eu quero dizer também aqui que não tenho nada contra. Cada um, Deus passa da maneira que quer. Tem assim pregador que eu já vi pregando, que fala, se a viúva tivesse mais fé e tivesse levado mais vasilhas, e havia assim mais azeite. Eu acho que não é isso. Ela podia até pegar mais vasilhas, mas Deus só ia fazer para ela o suficiente para ela viver e pagar a dívida dela. Não ia dar nada mais, nem nada a menos. Assim eu creio. É uma concepção minha que Deus só faz assim, no horário certo, na medida certa, do jeito dele, não do da gente. E aquela mulher teve muita fé, foi muito confiante em Deus. E ela ali teve o seu milagre, alcançou o seu milagre dentro da sua casa com seus filhos. Tem milagres que podem ser realizados para todas as pessoas verem, mas tem milagre como esse que tem de ser feito a portas fechadas. E não é para todo mundo ver e nem ouvir. Esse foi um dos milagres que foi feito de porta fechada. E assim eu creio que cada um de nós receba essa palavra na tábua do coração e analise e vamos a cada dia meditar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.